Graça e paz, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso estudo sobre o livro Eventos Finais, nós vamos ler o capítulo 14, o Alto Clamor. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar aos irmãos, eu vou ler alguns trechos que eu destaquei do capítulo, porém recomendo aos irmãos a leitura completa do livro no aplicativo da Bíblia, para que os irmãos possam tirar suas próprias conclusões, possam ver com mais detalhes algumas coisas que eu não vou estar trazendo aqui. E sobre os trechos que eu trazer, vou estar comentando. Bom, antes de iniciarmos a leitura, vamos também ler um texto introdutório na palavra Apocalipse 18, verso 1. Verso 1 e vamos ler o verso 2 também. E depois dessas coisas, vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele gritou poderosamente, com uma forte voz, dizendo: Babilônia, a grande, caiu e se tornou a habitação de demônios, e o antro de todo espírito imundo, e a gaiola de toda ave imunda e odiável. Essa mensagem de Apocalipse 18 é o alto clamor. E nós vemos aqui que é uma repetição da segunda mensagem angélica de Apocalipse 14. Então, o alto clamor nada mais é do que a proclamação agora com o poder do Espírito Santo sobre o povo de Deus, proclamando poderosamente as três mensagens angélicas. Dito isso, vamos iniciar a leitura do livro Eventos Finais, capítulo 14, o alto clamor. O Senhor tem seus representantes em todas as igrejas. As especiais verdades probantes para esses últimos dias não foram apresentadas a essas pessoas de tal modo que trouxessem convicção ao coração e à mente. Por isso, ao rejeitar a luz, elas não romperam sua ligação com Deus. Aqui nós temos duas coisas importantes para nós já pensarmos. O Senhor tem seus representantes em todas as igrejas. Não é porque alguém não está frequentando a nossa igreja que essa pessoa está perdida. Pode ser um representante, um filho de Deus fora. Tem outro texto de Ellen White que ela diz que há muitos mais fora do que dentro. Então, mais um motivo para nós não ficarmos julgando as pessoas que estão fora. Aqui o outro ponto. As especiais verdades probantes para esses últimos dias não foram apresentadas a essas pessoas de tal modo que trouxessem convicção. Muitas vezes eu e você estamos pregando com a nossa boca, mas não estamos vivendo a mensagem. E aí as pessoas ouvem e rejeitam porque elas não veem nós como verdadeiros portadores dessa mensagem, como verdadeiramente acreditando nessa mensagem. Não trazemos convicção a ela naquilo que estamos falando. Elas rejeitaram, mas não porque rejeitaram a mensagem, mas rejeitaram a forma como o mensageiro está trazendo a mensagem. O mensageiro, como ele vive e tantas outras coisas mais que podem ter influenciado a isso. Por isso não devemos deixar de pregar aqueles que estão ao nosso redor. Jamais. Às vezes ela rejeitou a mensagem por conta de um mensageiro, mas não por conta da mensagem em si. E aqui também nos traz uma reflexão para refletirmos sobre a nossa vida, o que estamos fazendo para não ficarmos nessa questão de não pregar verdadeiramente, não viver verdadeiramente a mensagem. Será que a pessoa não aceitou a mensagem por conta de mim? É um ponto que devemos pensar. Apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecentes nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda em sua comunhão. A grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo ainda estão em comunhão com as igrejas de Babilônia, com a Babilônia, com aqueles que estão reproduzindo o erro. Estão em trevas espirituais, mas são os verdadeiros filhos de Deus que estão lá e precisam ser chamados. E o alto clamor é uma mensagem para esses que estão nos caminhos das trevas.
em Babilônia. Sai dela, povo meu. A queda de Babilônia se completará quando essa condição for atingida e a união da igreja com o mundo se tenha consumado em toda a cristandade. A mudança é gradual e o cumprimento perfeito de Apocalipse 14, verso 8, está ainda no futuro. A mensagem de que a grande Babilônia caiu, que vai ser demonstrado todos os erros da grande Babilônia, do poder que ela representa, ser desvendado diante de todo mundo. Ainda está no futuro. Quando seus pecados se acumulam até o céu? Apocalipse 18, do verso 2 ao 5, diz: quando a lei de Deus for finalmente invalidada pela legislação. Ali estará a demonstração de que os pecados de Babilônia se acumularam até o céu e agora pode ser revelada toda a sua imundícia. Aí então ela pode verdadeiramente cair. Quando a lei de Deus for invalidada pela legislação. O capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem do capítulo 14, do verso 6 ao 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo, e o povo de Deus ainda em Babilônia será chamado a separar-se de sua comunhão. Essa mensagem é a última que será dada ao mundo. Então essa mensagem de Apocalipse 18, a mensagem de Apocalipse 14, é a última mensagem que será dada ao mundo. Quando essa tríplice mensagem for completamente aqui, ó. O de Deus será chamado a separar. Nossa, peraí. A rejeição, quando ela for totalmente rejeitada. Desculpa pela confusão aqui da leitura. Quando ela for totalmente rejeitada as três mensagens angélicas, então a condição predita pelo segundo anjo será se cumprir, que a Babilônia irá cair. Essa passagem de Apocalipse 18, do 1 ao 4, indica o tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, conforme foi feito pelo segundo anjo, Apocalipse 14, 8, deve repetir-se com a menção adicional das corrupções que têm estado introduzidas nas várias organizações que constituem Babilônia. Desde que essa mensagem foi a primeira vez proclamada no verão de 1844, esses anúncios, unindo-se à mensagem do terceiro anjo, constituem a advertência final a ser dada aos habitantes da terra. Temos que saber isso, temos que saber os pecados que estão aqui descritos, para que possamos proclamar, porque é a última mensagem que as pessoas aqui nessa terra precisam ouvir. É a mensagem que as pessoas que estão comungando, que estão em comunhão nas trevas com Babilônia, estão precisando ouvir, para que abandonem essa comunhão e voltem-se para as fileiras do Senhor. Os verdadeiros filhos de Deus que estão lá fora, eles precisam ouvir essa mensagem. Os pecados de Babilônia serão revelados. Os terríveis resultados da imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos mais rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos, o povo será comovido. Milhares de milhares que nunca ouviram as palavras como essa escutarão. Muitas pessoas ainda não ouviram essa mensagem. Muito porque eu e você às vezes temos medo de falar, temos receio de falar. Temos medo de dar nome aos bois. As observâncias da igreja pela autoridade civil, ou seja, as pessoas se unindo, as igrejas se unindo ao Estado, colocando as suas leis, as suas vontades através da legislação, o espiritismo cada vez ganhando mais força, e o poder papal que vai regendo essas coisas, colocando ali a sua doutrina, mudando os tempos e a lei. Tudo isso
vai ser desmascarada. E nós temos medo, muitas vezes medo de falar que as igrejas que estão aí fora estão querendo se unir com o Estado. Quantos aí não vêm pastores, presbíteros, bispos, padres, querendo algum cargo político, tentando unir a sua fé ao Estado? Isso no Brasil, fora no restante do mundo. O espiritismo cada vez ganhando mais força. E a questão do domingo, nós vemos aí nas grandes cidades. Tempo atrás, se eu não me engano, 2016, prefeitos das maiores capitais do mundo, inclusive o prefeito, se eu não me engano foi 2016 ou 2014, alguma data assim, prefeitos de todas as grandes capitais do mundo foram ter um encontro no Vaticano com o Papa e voltaram de lá com a ideia de observância do domingo para um descanso da terra, para um dia entre a família. E aí, dessa reunião, nós vimos os domingos a Avenida Paulista fechada para que as pessoas vão lá e tenham momentos em família. E tantas outras cidades do mundo também fecham suas avenidas principais aos domingos para isso. Então nós vemos esses três poderes em atuação. Vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo e tenho respondido. É a mensagem do terceiro anjo em verdade. Muitas pessoas não conseguem compreender a mensagem do terceiro anjo quando nós vemos lá em Apocalipse 14. A mensagem do terceiro anjo é a mensagem de justificação pela fé. Em sua grande misericórdia enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores. Eu nunca sei falar o nome desse pastor. Wagner e Jones. Esta mensagem devia por de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo mundo. Apresentava a justificação pela fé no fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Aqui é um resumo da justificação pela fé. Um Salvador crucificado que se sacrificou pelos pecados de todo o mundo. E a nossa fé nesse Salvador, no fiador, convidando a nós a nos unirmos à justiça de Cristo. É isso que é a justificação pela fé. Essa é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do seu Santo Espírito em grande medida. Para que o alto clamor aconteça, quando ele estiver acontecendo, o Espírito Santo vai estar atuando. Nós veremos os resultados da chuva serôdia, que nós estudamos, acho que foi ontem, no capítulo anterior. A última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória, revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito. Presta atenção nisso. A última mensagem de graça a ser dada ao mundo, que é essa mensagem do alto clamor, Apocalipse 18, a queda de Babilônia, é uma revelação do caráter do amor divino. Por quê? Porque o Senhor tem aguardado, porque o Senhor tem avisado, e o Senhor está dando mais uma oportunidade a mim e a você de nos entregarmos. Mais um chamado para o arrependimento, mais um chamado para a vida eterna, para a salvação. E os filhos de Deus manifestaram a glória do Senhor. Os filhos de Deus vão agora estar mostrando ao mundo a vida e o caráter de Cristo. Serão novas criaturas, serão pessoas transformadas. À medida que se aproxima o fim, os testemunhos dos servos de Deus tornar-se mais decididos e mais poderosos.
E nós temos visto isso, sim, na vida de muitos irmãos. Testemunhos decididos e poderosos, pessoas que estão verdadeiramente vivendo a pregação do Evangelho. Por entre as sombras cada vez mais profundas da última e grande crise da Terra, a luz de Deus resplandecerá com maior brilho. E o canto de confiança e esperança ouvir-se-á nos mais claros e sublimes acordes. A confiança dos filhos de Deus em Deus. A confiança que eu e você temos no Senhor. O mundo está se acabando, as guerras destruindo, pode estar caindo as bombas nucleares. O nosso clamor, o nosso louvor será ouvido, porque confiamos que o Senhor está no controle de tudo. Em visões da noite passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Muitos estavam louvando a Deus, os enfermos eram curados e os milagres eram operados. Viu-se um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecostes. O povo de Deus fazendo a obra do Senhor verdadeiramente. E tudo começa com um grande movimento reformatório, uma reforma em nossas vidas. O que está errado tem que ser tirado fora, para que possamos ser reavivados. E aí o poder do Espírito Santo trabalha e atua sobre nós, com louvor e oração, curando as pessoas. Porque as pessoas acreditam que o Senhor não faz mais milagres hoje. Ele faz sim. E Ele pode fazer através da minha e da sua vida, desde que nós estemos completamente entregues a eles. Viu-se um espírito de intercessão, tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecostes. Uns orando pelos outros. Temos que orar pelos nossos irmãos, temos que orar pela nossa igreja, temos que orar pelos nossos líderes, temos que orar para que haja um verdadeiro reavivamento e reforma em nossas vidas. Como nós vimos no capítulo anterior também da chuva seródia, não vai ser toda igreja que vai receber a chuva seródia. Muitos, inclusive, irão abandonar as fileiras do Senhor. Mas devemos continuar orando por todos. A igreja não vai ser toda, não vai receber toda. Muitos irmãos estão mais fora do que dentro. Devemos orar uns pelos outros, não importa aquilo que nós vemos. Precisamos confiar no poder do Senhor para transformar e assim o fazer. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que assinalou o seu início. Aquilo que nós conversamos ontem também, teve grande poder na chuva temporã no Pentecostes. Por que achamos que o final vai ser com menos? Vai ser com muito mais. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do Evangelho devem novamente cumprir-se na chuva serôdia, no final do mesmo. Devemos orar e clamar pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes, todas as extensões da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Perceba, o rosto iluminado a resplandecer de santa consagração está diariamente, constantemente se entregando ao Senhor, se consagrando ao Senhor. Estão se apressando a fazer a obra, estão agindo, não estão só orando, não estão só estudando, estão trabalhando também. Também. Não é só um, nem só o outro. É os dois. É orar e trabalhar. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas de suas próprias mãos.
Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. O Senhor está no controle de tudo e o Senhor sempre estará. O Senhor vai prover os meios. E nós, que muitas vezes achamos que o Senhor pode fazer algo mirabolante, realmente pode. Vai agir por meios simples que nós não imaginávamos que seria capaz de atingir tal resultado. Uma pregação numa praça, em uma tenda, uma distribuição de folhetos, meios simples alcançarão grandes objetivos, porque o Senhor está à frente. Não imagineis que será possível traçar planos para o futuro. Seja conhecido que Deus está ao leme de todas as ocasiões e circunstâncias. Ele agirá de maneiras apropriadas e manterá e aumentará e edificará o seu povo. O Senhor vai estar no controle sobre o seu povo. O Senhor vai estar à frente. O Senhor vai abrir o caminho. Assim como outrora chamou pescadores para serem seus discípulos, ele suscitará dentro do povo comum a homens e mulheres que realizem sua obra. Em breve haverá um avivamento que surpreenderá a muitos. Os que não percebem a necessidade do que deve ser feito serão passados por alto. Pessoas que acham que está tudo bem como as coisas estão. Pessoas que não estão se dedicando àquilo que deve ser feito. Vão acabar ficando para trás. E os mensageiros celestiais trabalharão com os que são chamados de pessoas comuns, habilitando-as a levar a verdade para muitos lugares. Muitas vezes eu e você somos muito capacitados, temos faculdade, temos isso, temos aquilo, temos conhecimento, temos anos de igreja, mas não estamos nos colocando nas mãos do Senhor. Pessoas simples, muitas vezes que não sabem ler, que não têm estudo, estão se colocando nas mãos do Senhor e o Senhor irá trabalhar através dessas pessoas. Não podemos deixar de usar os dons e os talentos que o Senhor tem nos dado. As almas que buscam diligentemente a luz e que aceitam de sua boa vontade todo o raio de iluminação divina vinda da sua santa palavra. Unicamente a essas será a luz comunicada. Pessoas que têm buscado a luz do Senhor, pessoas que têm estudado a palavra, pessoas que não se acomodaram com o conhecimento que têm, dia a dia buscado na palavra cada vez mais de Cristo. A essas será comunicado a luz. É por meio dessas almas que Deus revelará aquela luz e poder que iluminará toda a terra com sua glória. É por essas almas que o alto clamor será dado. Pelas almas que têm buscado ao Senhor, pelas almas que não estão acomodadas. Disciplina de espírito, pureza de coração e pensamento é o que são necessários. Isto tem mais valor do que admirável talento, tato ou conhecimento. Uma mente comum, acostumada a obedecer o assim diz o Senhor, está mais bem habilitada para a obra de Deus do que aqueles que têm capacidades, mas não as empregam corretamente. Presta atenção. Uma mente comum, acostumada a obedecer o assim diz o Senhor, está mais habilitada para a obra de Deus do que aqueles que têm capacidades, mas não as empregam corretamente. Não adianta você falar bem, não adianta você pregar bem, não adianta você cantar bem, se quando a palavra diz é assim, você questiona, você duvida, você rejeita. Se assim diz o Senhor, assim eu e você devemos fazer. E assim o Senhor vai nos usar para a obra. O Senhor Jesus dará aos seus discípulos uma língua e sabedoria a que os seus adversários não poderão contradizer nem resistir. É o poder divino que nos capacitará a argumentar, a contradizer as falácias do diabo.
Aqueles que pelos argumentos não poderiam vencer aos enganos satânicos darão positivo testemunho que confundirá pretensos homens instruídos. Não adianta a instrução da pessoa que está ao outro lado. Se está ao lado do adversário, vai ficar confusa. Porque é o Senhor quem está falando. As palavras sairão dos lábios de pessoas indoutas, com tal poder e sabedoria convincentes que haverá conversões à verdade. Milhares se converterão pela influência do seu testemunho. Pessoas que se entregaram ao Senhor, que se deixaram usar pelo Senhor e agora estão chamadas a testemunhar, permitem ser usadas pelo Espírito Santo. E pessoas que estão olhando isso são convertidas para a verdade. Porque aquela pessoa se deixou usar pelo Espírito Santo. Porque vem que aquela pessoa por si só seria incapaz de argumentar contra tanta sabedoria deste mundo, mas o Senhor proveu sabedoria maior. Em nosso mundo há muitos homens que são como Cornélio. Assim como trabalhou por Cornélio, Deus trabalha por esses verdadeiros porta-estandartes. Como Cornélio, eles obterão conhecimento de Deus pela visita de anjos do céu. A história de Cornélio está lá em Atos, se não estou enganado, Atos 11, quando ele recebe a visita de um anjo e fala que alguém, na verdade ele fala para Cornélio para mandarem chamar Pedro. E aí ele manda seus agentes irem chamar Pedro. Pedro tem a visão lá dos lençóis que as pessoas distorcem falando que agora está liberado comer de tudo. Quando na verdade o Senhor estava falando agora que não há mais separação entre judeus e gentios. Que Deus purificou a todas as pessoas, não a todos os alimentos. Então Pedro vai até lá e o ensina. Assim como os anjos fizeram. Assim como os anjos falaram para ele. Ao aliar-se o poder divino com o esforço humano, a obra se propagará como fogo na palha. Ao aliar-se o poder divino com o esforço humano. O poder divino poderia fazer tudo sozinho? Sim. Mas o Senhor quer usar pessoas esforçadas, pessoas que têm buscado, pessoas que têm se entregado. Deus empregará instrumentos cuja origem o homem será incapaz de discernir. Os anjos farão uma obra que os homens poderiam haver tido a bênção de realizar. Não houvessem eles negligenciado atender aos reclamos de Deus. Muitos de nós iremos negligenciar o chamado. Iremos falhar na mensagem. Não iremos fazer aquilo que o Senhor nos pediu, o Senhor nos ordenou. E então, nesses casos, os anjos farão o nosso trabalho. Que vergonha a nós, que o Senhor espera de nós uma entrega, um esforço, e nós negligenciando. O Senhor que tudo fez para nós, quando é a nossa vez de fazermos o mínimo, negligenciamos. Durante o alto clamor, a igreja, ajudada pelas providências interpessoais de seu exaltado, pelas providenciais interposições de seu exaltado Senhor, difundirá o conhecimento da salvação tão abundantemente que a luz será comunicada a toda cidade e vila. Durante o alto clamor, todas as pessoas ouvirão quem é o Senhor Jesus. E o tempo que estamos vivendo, porque Ele está voltando. Chegará o tempo em que seremos conduzidos perante assembleias e perante milhares de pessoas por causa de seu nome. E cada um terá de apresentar a razão de sua fé. Então haverá a mais severa crítica de toda a posição assumida em defesa da verdade. Precisamos, portanto, estudar a palavra de Deus para saber por que cremos nas doutrinas que defendemos.
Você consegue compreender porque você defende essas doutrinas? Você consegue explicar isso? Os que não têm senão um superficial conhecimento da verdade não serão capazes de expor claramente as Escrituras e dar razões definidas da fé que possuem. Ficarão confusos e não serão obreiros que não têm do que se envergonhar. Pessoas que têm o conhecimento superficial da palavra de Deus ao serem levadas aos tribunais passarão vergonha, serão obreiros que têm do que se envergonhar. Não conseguirão dar testemunho de sua fé perante os tribunais, perante as pessoas. Que ninguém imagine não precisar estudar, visto não ter de pregar do sagrado púlpito. Não sabeis o que Deus pode requerer de vós. Não é porque você não sobe no púlpito da igreja para pregar que você não tem que estudar. Não sabemos aonde o Senhor irá nos colocar. E naquele momento precisamos ter a palavra afiada nos nossos lábios para falar aquilo que o Senhor deseja que falemos. Mesmo que nós esquecemos, se nós pelo menos estudamos, o Senhor pode nos lembrar naquele momento. Mas se nós não estudarmos, não tem como sermos lembrados, nem pelo poder divino. Porque nós escolhemos não saber. Nas igrejas adventistas do sétimo dia, deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Grande poder irá haver no nosso meio, mas não será em todos daqueles que não têm se humilhado, confessado e se arrependido dos seus pecados. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão algumas coisas que em sua cegueira consideram perigosas. Algumas pessoas, alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistir-lhe. Pessoas recebendo a mensagem, pessoas recebendo o Espírito Santo, pessoas pregando a mensagem, trazendo mais luz. E aqueles que não estudam, aqueles que não buscam, aqueles que estão esquentando o banco, resistem à mensagem, rejeitam a mensagem, porque é uma mensagem perigosa. Ou seja, uma mensagem perigosa não pode ser pregada aqui. E se disporão a resistir, visto que o Senhor não age de acordo com as suas ideias e expectativas. Eles combaterão a obra. Pessoas que não estudam, que não buscam, não irão compreender. E elas acreditam que o Senhor tem que agir como elas querem, como elas esperam. Assim como os judeus, como os fariseus, como os saduceus, como os escribas, no tempo de Cristo. Achavam que o Senhor tinha que vir de tal forma como eles esperavam e agir como eles queriam. Quando assim não aconteceu, mataram o Salvador. E quando assim não acontecer nos nossos dias, vão tentar matar, rejeitar, excluir, disciplinar os mensageiros dos nossos dias. Há muitas almas que sairão das fileiras do mundo e das igrejas, até da Igreja Católica, cujo zelo excederá consideravelmente o dos que têm estado apostos para proclamar a verdade até agora. Pessoas que vão sair de outras igrejas, até da Igreja Católica, e virão para o nosso meio e vão fazer aquilo que nós não estamos fazendo. Vão fazer com mais poder do que nós temos feito até agora. Porque aceitaram e se converteram verdadeiramente. Já estamos 34 minutos, vou ler o último parágrafo aqui no nosso resumo. Os resultados da circulação deste livro, O Grande Conflito, não devem ser julgados pelo que agora aparece. Por intermédio de sua leitura, algumas almas serão despertadas e encontrarão forças para unir-se de vez
com os que guardam os mandamentos de Deus. Número muito maior, porém, que o ler não tomarão sua posição até que vejam que estão tendo lugar os próprios eventos nele preditos. Algumas pessoas vão ler o grande conflito e vão se converter instantaneamente. Algumas pessoas vão ler o grande conflito e só irão se converter quando verem os eventos que estão preditos no livro. Quando as profecias estiverem se cumprindo, eles vão falar, opa, aqui tem verdade. O Senhor inspirou esse livro. E aí se converte. O cumprimento de algumas das predições inspirará fé que as outras também se cumprirão. Se até aqui tem se cumprido, as outras também vão se cumprir. Igual nós vemos em Daniel, que se cumpriu tudo com precisa exatidão. E quando a terra for iluminada com a glória do Senhor, na obra do encerramento, muitas almas tomarão sua posição em relação aos mandamentos de Deus, como resultado deste instrumento. Ellen White diz que o grande conflito deveria ser distribuído como folhas de outono. Que as folhas caem das árvores, muitas delas ficam completamente sem a folhagem. Desta maneira, e essas folhas caem e o vento as leva a todas as direções. Assim, deveria ser distribuído o grande conflito. Estamos fazendo agora, no passado e esse ano, a distribuição do grande conflito. Infelizmente é uma versão condensada, não sei por que não distribui a versão completa, não distribui como ela tinha nos orientado. Se nós vemos o prefácio, não me engano, o prefácio do grande conflito original diz que ali está reduzido com o mínimo que precisamos para ter compreensão. Mas aí pessoas pegam e reduzem mais. Oremos para que o Senhor trabalhe mesmo com essa redução, para que o Senhor faça a obra e que nós façamos a nossa obra de usar o nosso esforço de levar essa mensagem que muitas pessoas têm esperado. Muitas pessoas estão aí perdidas, comungando com as trevas de Babilônia e pela nossa vida que não reflete a Cristo, pelo nosso modo de agir, pelo nosso modo de pregar. As pessoas têm rejeitado a mensagem, não é pela mensagem, mas é pelo mensageiro. Eu e você precisamos de mais luz, de mais comunhão, de mais entrega, dar o 100% de nós para o Senhor, para que Ele faça a obra que somos incapazes de fazer. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão tem alguma outra dúvida qualquer da palavra, deixa nos comentários. Pedido de oração nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem a fechar os olhos para falarmos com o Senhor. Graças, Pai, por mais uma oportunidade que temos de estudar a Tua palavra, Senhor amado. Pai querido, tema importante para as nossas vidas, o alto clamor. A mensagem que teremos de dar nos últimos dias, que já devemos estar dando desde agora, Senhor amado, por favor. Nos ajude, Senhor, a fazermos a Tua vontade. Nos ajude, Senhor, a cumprirmos o Teu querer. Que possamos, Senhor, levar o alto clamor a este mundo. Que possamos, Senhor, fazer com que a luz de Cristo brilhe e transforme a vida de todos que estão ao nosso redor, Senhor amado. Por favor, olhe, Senhor, para que possamos verdadeiramente fazer a Tua vontade. Por favor, Pai amado. Queremos entregar nossas vidas em Tuas mãos. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor amado. Por favor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.